Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, é verdade, né? Mas isso não muda nada. Hoje nós vamos seguir aqui a nossa aula, vamos ter mais uma aula super produtiva, né? Se você não está sabendo ainda, nós estamos fazendo uma série de aulas falando sobre autismo, né? Porque no dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial do Autismo, então, portanto, estamos aqui e preparamos algumas aulas para vocês. Bom, eu já vou colocar aqui os slides, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho, tá? Hoje a nossa aula, então, vai ser sobre rotinas estruturadas para crianças, né, autistas. Como eu disse para vocês, esse mês nós estamos falando muito sobre isso, nós estamos falando muito sobre autismo. Eu já trouxe aqui uma série de aulas para vocês, né? A gente já fez uma introdução sobre o autismo, eu já falei sobre PEI, né? Então, já vem aí algumas aulas que a gente tá falando para vocês, né? Atividades multissensoriais. Então, é uma coisa que a gente resolveu preparar para vocês de uma maneira diferente, onde a gente separa aí assuntos. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui. Aí. Que a gente separou assuntos sobre autismo para trazer para vocês, tá? Então, apesar de eu estar neste cenário diferente, num lugarzinho diferente hoje, eu continuo aqui, né, com o meu bom café. E me apresentando, né? Porque eu acho que eu falei e não me apresentei. Eu sou a professora Jéssica Albernaz. Eu trabalho na Psicom, né? Já tenho aí um tempinho. Esse ano já vai fazer 3 anos que trabalhamos juntos, né? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Nós ficamos localizados aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Canoas, né? Eu não sei de onde você aí está assistindo essa aula hoje, apesar de que eu tenho acompanhado os comentários de vocês, né? Inclusive, eu sempre gosto muito de mencionar aqui sobre isso. Eu tenho visto os comentários de vocês, né, nossas últimas aulas, e eu vi que tem um pessoal aí de muitos lugares, gente. Então, sejam muito bem-vindos aqui, é uma alegria, é um prazer, uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, tá? Por quê? Porque nos motiva a trazer mais aulas, né? Então, toda vez que eu pego ali as aulas, que eu leio os comentários de vocês, que eu respondo vocês ali nos comentários, né? Toda vez que eu vejo as curtidas de vocês nos vídeos, isso acaba nos motivando a trazer mais informação aqui para vocês, tá? Então, de antemão, eu já peço aí para você se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, né? Já deixa o teu like aqui na live, tá? Na aula, já deixa o teu like aqui para nós, o teu comentário. A gente sempre lê os comentários e eu respondo vocês, né? Então, deixem aqui os comentários de vocês, é muito importante, gente. Eu fico muito feliz quando eu leio os comentários, vocês dizendo que a aula foi produtiva, que a aula ajudou muito vocês. Essa é a minha missão aqui, né? É esse o meu objetivo aqui. Separar temas para vocês que talvez vocês nunca tenham, algumas coisas vocês nunca tenham visto, outras vocês ainda estão aprendendo, porque tem pessoas aqui que já trabalham na área da educação, né? Tem pessoas que estão entrando na área da educação, tem pessoas aqui de vários ramos, né? Então, abranger a todos, mas de uma forma única. Então, isso nos motiva e isso me deixa muito feliz, certo? Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre rotinas estruturadas, tá? E uma coisa que eu quero deixar aqui para você é: nós sabemos, né, ou pelo menos deveríamos, né, e se não sabemos, eu estou aqui hoje para te informar sobre isso, mas sabemos que crianças com transtorno autistas, elas têm um certo quê quando se trata de rotina, né? Porque para muitas crianças autistas é muito complicado a quebra de rotina, certo? A criança por si só, ela já tem, né, vamos dizer, os toques. Então, quando a gente prepara, quando a gente separa uma rotina para uma criança, que ela tem ali a hora certa para fazer as coisas e o local, principalmente, para fazer as coisas, é muito complicada essa mudança, tá? Mas não é impossível. A gente tem lá no nosso Instagram, às vezes a gente faz lives por lá, e teve uma live, e aqui também, onde a Luana mencionou, né, sobre uma experiência dela. A Luana é a nossa psicóloga técnica responsável aqui, maravilhosa, e ela falou sobre
uma experiência que ela teve com um menininho autista, né, e que ela era acostumada a atender ele numa sala, precisou atender ele na outra, né, então ela ficou meio assim, achando que não iria dar certo, achando que ele iria resistir, mas na verdade não, foi totalmente diferente. Então, por isso que eu digo para você, né, é complicado, né, é importante a gente manter sempre a mesma rotina, né, para essas crianças, manter sempre a mesma forma de trabalhar. Porém, obviamente que em algum momento isso vai precisar ser modificado, e aí a gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje, que esse é o objetivo aqui, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é ensinar a criança a importância de se ter uma organização. Crianças autistas se beneficiam de um sistema bem estruturado. Então, é importante nós, tá? E aí eu puxo o gancho aqui para nós, quanto educadores, né? Quanto pessoas que trabalham aí com essas crianças. É muito importante que nós tenhamos isso claro, tá? Por que eu digo isso? Porque eu sou professora de alfabetização, tá? Então, eventualmente, eu vou atender criança, né, com transtorno autista. O que acontece? Tá? E também crianças, não só crianças autistas, né? Crianças com TDAH, né? Crianças, enfim, crianças, tá? E é muito importante, como eu coloquei aqui, que a gente tenha um ambiente organizado, né? Porque a criança, quando ela entra na sala, né? Se ela entra numa sala onde tudo está no seu lugar, ela vai conseguir se organizar. Mas a gente não pode querer que a criança se organize se tudo em volta dela vai estar uma bagunça, é muita informação, é material, é brinquedo, a classe que está fora do lugar, por exemplo. Então, ela já entra naquele ambiente com muita informação. Então, ela vai, naturalmente, ela vai se dispersar, ela vai querer pegar o brinquedo, ela vai querer fazer isso, ela vai querer aquilo. Tá tudo ali nas mãos, tá tudo ali pronto para ela, né? Então, isso que a gente tem que entender. Nós temos que preparar o ambiente, deixar ele preparado para receber essa criança, o mais organizado possível. Como eu disse para você, crianças com TEA, eles têm questões na rotina. Porém, eles também têm questões com lugares que estão extremamente bagunçados. E é claro que, né? Vamos pensar no seguinte: a criança ela vem de casa para a escola, né? Vamos começar lá no início, onde a criança ela está na fase da adaptação na escola, tá? Então vamos pensar assim. Então ela está saindo de casa e vindo para a escola. A casa é um ambiente dela, onde ela está familiarizada com tudo, né? A casa ali, vamos colocar como porto seguro dessa criança, tá? Essa criança ela tá saindo de casa para ir para a escola. Então é um ambiente diferente, tá? Então é um ambiente novo para ela. Ela tá nesse processo de adaptação, certo? É muito importante a gente já trabalhar essa organização lá no comecinho, quando a criança já está chegando. Então é muito importante que desde sempre a gente já tenha uma rotina e uma organização fixa, né? Que desde a primeira aula que essa criança chegar, a gente já tem um ambiente preparado para receber ela. Por quê? Porque nada mais é do que a inclusão nada mais é do que a criança ela vai se adaptar, a se moldar naquele ambiente que ela está sendo inserido no tempo dela, né? Então, claro, a gente sabe que cada criança é uma criança, cada criança tem um tempo, cada criança autista ela é única, né? Ela é dotada das suas personalidades, das suas características. Então, cada criança autista ela é uma criança e ela é única, né? Então, tudo vai levar o seu tempo, mas é importante que desde sempre a gente tenha isso firmado. Isso vale para as nossas palavras, né? A gente sabe que a gente não pode fazer algo da qual a gente vai, como eu posso dizer para você, se enrolar nas nossas palavras. Tudo tem que ser muito firme, tudo tem que ser muito direto, tudo tem que ser muito firme com essa criança, né? Então, as nossas palavras, elas têm que ser de firmeza, né? Então, Maria, senta na cadeira, por favor, a prof está pedindo. Não,
Maria, é hora de sentar na cadeira. Então, quando a gente trabalha o sentar na cadeira, a gente está trabalhando uma organização com aquela criança, né? Então, aquela criança ela vai precisar se organizar no ambiente que ela está sendo inserida. Ela vai se adaptar. Porém, se for um ambiente de muita informação, de muita bagunça, de muita desorganização, ela por si só vai se desorganizar. Então, quando a criança entra na escola e a gente quer ensinar ali as primeiras coisas para ela, quando a gente vai alfabetizar, que a gente ensina as letrinhas do alfabeto, são informações que a gente está inserindo para essa criança. São informações novas, né, que a gente está moldando nela. E isso vale para a organização também. A criança nem sempre vai ser organizada, a criança não vem pronta, né? Nós trabalhamos com ela. Então, obviamente, talvez ela não seja uma criança organizada, uma criança que consegue se organizar. Então, a gente tem que fazer isso por ela às vezes. Então, a gente vai trabalhar essa organização, a gente vai trabalhar essas estruturas, a gente vai estruturar. Por isso que são rotinas estruturadas. Nós estamos estruturando e moldando essa criança, certo? Dependendo da idade da criança e da sua proximidade com a linguagem verbal, é possível inserir listas de afazeres, como imagens e adesivos que possam representar cada tarefa. Bom, como eu disse, né, em algumas das nossas aulas aqui, porque foram algumas, mas eu mencionei, eu acho que quase todas eu mencionei, que a criança autista ela é muito visual, né? Ela é muito do visual, ela é muito das imagens, cores, né? Tanto é que tem algumas crianças que até se incomodam, se desestabilizam com aquelas luzes piscantes, que agora eu não sei dizer o nome aqui para vocês. Mas sabe, aquelas luzes assim de festa, aquelas luzes que piscam. Às vezes tem vídeos que a gente olha que fala que, e atenção, tem as luzes piscantes e aquilo incomoda ela porque ela é muito do visual, né? Então vai gerar um desconforto ali para ela, tá? Mas o que eu trago como dica aqui para você, né? Que eu sempre gosto de trazer dicas. Dependendo, como eu disse ali, ó, dependendo da linguagem verbal. Então, se é uma criança não verbal, talvez você vai ter que adaptar isso de uma outra forma. Não quer dizer que para as crianças não verbais a gente não consiga fazer. A gente consegue sim, tá? Mas talvez tenha que ser um pouco mais adaptado, ou seja, ter um pouco mais de visual, né? Eu falei para vocês sobre a linguagem aumentativa numa das nossas aulas foi sobre isso, e eu dei algumas dicas lá que você pode estar pegando lá e trazendo para sua sala de aula, para sua criança, enfim. E aqui também, como todas as aulas, eu sempre vou dar umas dicas aqui para vocês, e essa é uma das dicas que eu deixo, tá? Tomar um pouquinho do meu café, porque eu falo e a garganta começa a secar. Então, o que dá pra gente fazer aqui, tá? A gente pode montar um mural de rotina. Olha, você chega na sala de aula e a nossa aula vai funcionar da seguinte maneira, né? Por exemplo, tá? Eu sempre gosto de trazer aqui experiências para vocês que eu tenho ali no meu dia a dia, que eu acho bem importante. Eu acho que quando a gente compartilha a experiência, a gente mostra que não é só você que passa por determinado problema, né? Às vezes parece que quando eu tô aqui falando, você deve pensar assim: nossa, Jéssica, mas tu não conhece o meu aluno, tu não conhece a nossa rotina aqui, né? Tu não compreende como é complicado as coisas. Então, por isso que eu gosto de trazer bastante experiência e eu gosto quando vocês trazem bastante experiências. Então, por isso que eu sempre digo: deixem aqui nos comentários as experiências de vocês, eu vou ler com certeza, tá? Então, uma experiência minha aqui, né? Eu tenho um aluno determinado aqui, que eu não vou citar nomes para vocês, mas eu tenho um aluno aqui e vou denominar o nome dele de João, tá? Não é esse, mas é um nome fictício aqui para nós. E o que acontece? O João, quando entrava na sala, ele ia direto nos brinquedos e eu precisava muito que o João sentasse na cadeira para fazer a atividade. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma rotina, né? Infelizmente, eu não tô com ela aqui para mostrar para vocês, mas se eu conseguir, eu vou mostrar aqui rapidinho. Foi algo bem simples, por quê, tá? Porque a nossa aula, na verdade, ela é pouca, né? Eu faço a aula aqui que eu tenho com os meus alunos, ele dura em torno de 55 a 60 minutos, né? Então é uma aula individual, onde é uma aula só. E aí eu tenho esse aluno em questão. Então vocês pensem comigo, tá? É uma hora só a aula. Até a gente se organizar, leva alguns minutos.
Às vezes, esse mesmo aluno, ele não vem, né, no melhor dia dele, então eu preciso dar um tempo para que ele possa se organizar com ele mesmo. Então, é uma série de fatores que a gente tem que trabalhar aos poucos, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma rotina com este aluno, tá? Eu não tô achando aqui, eu queria muito mostrar para vocês que foi algo assim, ó, gente, foi algo simples, né? Porque como eu disse para vocês, 60 minutos. Então, por isso que foi bem simples, né? Foi bem simples e direta essa rotina. Por quê? Porque é só uma hora, né? Só que, claro, eu sei que para você vai ser um pouco mais. Pode ser uma rotina um pouquinho mais extensa por causa do tempo de aula que você vai ter, né? Então, a minha foi 4 objetivos ali. Por quê? Porque é isso que cabe no nosso tempo de aula. Mas você que tem ali um tempo maior, talvez a sua rotina seja maior, né? E eu não estou achando, infelizmente. Eu até botei aqui para ver se eu acho, mas eu não estou achando a rotina. Mas o que eu fiz, tá? Esse mesmo aluno em questão, ele tem hiperfoco. E aí tá uma coisa que eu digo para vocês em todas as nossas aulas. O quanto é importante e indispensável que você conheça o seu aluno. Por quê? Tá? Porque às vezes a gente vai ter que trabalhar com esse aluno e vai ter atividades que eles não vão se interessar em fazer, vai ter atividades que eles não vão de fato querer fazer, porque não é legal, não é interessante, porque brincar é mais legal. Então, quando isso acontece, quando acontecem esses confrontos, né, o que eu gosto de fazer é pegar o hiperfoco dessa criança, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei, né, e peguei o hiperfoco, então, desse menino. No caso em específico dele, uma coisa que ele gosta muito é dinossauros. Então, eu fiz tudo nesse tema de dinossauros, tá? Se eu encontrar ele por aqui, na próxima aula eu trago para mostrar para vocês, tá bom? Porque eu gosto de mostrar para vocês, eu gosto de dar dicas, né? Então, se eu encontrar ele aqui, eu mostro para vocês na próxima aula, prometo. E então é muito importante você conhecer o seu aluno, é muito importante você conhecer o que ele gosta, o que de fato chama a atenção dele, né? E você pode montar então um painel de rotina, de tarefa, com o tema do hiperfoco dele. Se o hiperfoco dele for Sonic, você vai montar sobre o Sonic. Ah, o hiperfoco dele é em baleias, de baleias. Ah, o hiperfoco dele é super-herói, super-herói. Por isso é importante tu conhecer a tua criança, né? Porque no momento que tu conhece a tua criança, tu vai preparar atividades que vai proporcionar um ambiente legal, um ambiente agradável, né? E ele vai se interessar, ele vai gostar, vai chamar a atenção. Então aí você já conquistou a tua criança. No momento que você pega coisas que a tua criança gosta, no momento que você pega coisa que vai chamar a atenção da tua criança, já ganhou, né? Ponto para você, você já conseguiu. Então isso é muito, muito importante, tá? Isso, antes de eu passar, né? É o que eu digo de rotina da escola. Se você está fazendo a rotina da escola, ou, né, é uma. Por isso que eu falo a importância também da gente ter um vínculo não só com a criança, mas com a família da criança também, né? Porque é uma dica que você pode deixar aí para os pais, né? Se os pais querem, então, que essa criança siga uma rotina, é muito importante você pegar e dizer: olha, pai, olha, mãe, tô trabalhando assim, 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 assim com a Maria, tá? Tô fazendo rotina, estamos seguindo, estamos fazendo nesse estilo. Por quê? Porque os pais podem aderir e devem aderir isso em casa também. Porque o que você trabalhar na escola é importante trabalhar em casa, né? Eu sempre falo para os pais aqui, quando a questão é alfabetização, reforço, eu digo: olha, em uma hora a gente não consegue fazer muito, mas com o apoio de vocês a gente pode ir muito longe. Então, o que eu trabalho aqui, eu trabalho assim, 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 assim. É importante ter essa continuidade em casa, porque, por exemplo, tem crianças que vêm uma vez só na semana. Então, é muito pouco, né? Tem crianças que vêm 2 vezes, também é muito pouco, né? Porque de uma semana para outra passa muito tempo. Então, por isso é importante ter um vínculo com a família também. A família entender o teu trabalho, né? Eu sei que por vezes tem alguns pais, tem algumas famílias que é mais complicado, é mais difícil, mas é importante insistir, porque não é nada assim pro teu bem, né? Ou pro bem deles, é pro bem da própria criança que a gente está querendo trabalhar,
né? É pro bem da própria criança que a gente está querendo adaptar. Então, é muitíssimo importante, tá? Então, que fique claro a importância de ter esse vínculo não somente com a criança, mas com a família também. Vamos dar seguimento? Bom, pessoal, aqui no próximo slide, a gente vai falar sobre as tarefas da escola, né? Então, o que eu botei aqui para nós? Já para as tarefas da escola, é importante que a criança tenha tudo facilitado para que ela, quando chegar em casa, Então, pastas coloridas e marcadores são formas divertidas e agradáveis de manter. Então, é o que eu falei para vocês com o vínculo, né? Mas trazendo isso para nossa sala também é muito importante, né? Porque como são visuais, eles são totalmente visuais, dá para a gente trabalhar alguma atividade que a gente possa usar. Uma pasta propícia, que é outro material que eu tenho aqui, tá? E esse aqui eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma pasta, que não tá aqui agora, mas ela é uma pasta grande de plástico com várias divisórias, tá? Então, ela tem várias divisórias. Cada divisória pertence a um aluno meu, tá? E isso aqui eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vou pegar alguma aleatória aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Compartilhar a tela do Canva. Aqui, perfeito. Olha, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é a capinha do João Vitor, tá? Então, o que eu faço? O João Vitor tem essa divisória na minha pasta. Então, todas as atividades do João Vitor ficam nessa pastinha aí que eu coloquei aí para vocês, tá? Agora, pegando outra aqui. Vamos pegar outra. eu não compartilhei, né? Só um momento. Deixa eu parar aqui. Compartilhar a tela. Eu só mostrei, não mostrei essa aqui, ó. Quando abriu. Ó, deixa eu abrir aqui. Vocês conseguem ver aí perfeitamente? Essa é a pastinha do João Vitor, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu imprimo essa folha aqui, né? Numa folha de papel e coloco na divisória. Todas as atividades que o João Vitor fizer vai ficar nessa divisória. Quando eu pego a pasta, às vezes eu peço para ele mesmo procurar. Digo, ó, procura aqui a tua pastinha. Aí ele começa a passar. Passa uma, passa outra. Por quê? Porque cada um deles tem, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar outra aqui. Pegar de uma menina agora. Para mostrar para vocês. Porque cada um deles tem a sua própria pastinha, né? Cada um. E eu procuro fazer com algum tema que eles gostem, ou algo que tenha a ver com a personalidade deles, né? Então, cada um tem a sua pasta. Cada um já sabe que tem a sua pastinha ali, né? E que é isso aí mesmo. Então, a prof já tem a minha pasta separada. Eu já sei aonde encontrar minhas atividades, né? Então, vamos para outra aqui. Deixa eu fechar para não confundir. Compartilhar a tela. Aqui. Essa, por exemplo, ó, é a pastinha da Raíssa. Então, a Raíssa, quando chega e vai procurar as atividades, ela já sabe que essa aqui é a pastinha dela, tudo que precisa tá ali dentro, né? E é muito visual. Eu sempre procuro fazer muito colorido, que vai chamar a atenção e que vai ser diferente uma da outra, né? Porque isso é importante. Ser diferente, ter ali do seu jeitinho, do jeitinho que gosta. A Raíssa gosta muito de unicórnios, então, portanto, a dela é com unicórnios, né? O do João Vitor já é mais um aventureiro, mas tem outros, né? Tem outras crianças, tem outras pastinhas, né? Então, cada um tem a sua pasta, sabe exatamente aonde procurar, sabe exatamente aonde tá. Então, por isso que eu já fiz especialmente para cada um ter o seu, do seu jeitinho, do seu modo, do jeito que gosta, tá? Então, é muito importante eles terem, assim como eu costumo dizer para vocês, né, que cada criança, ela é única, as suas coisas também são. Então, cada um tem a sua pasta, né, daquela maneira, e é isso, entende, gente? A gente tem que, às vezes, criar meios, né? A gente tem que sair da nossa zona, da nossa bolha de conforto e ir em busca do objetivo, né? Em uma das aulas eu falei que a gente precisa criar metas, em outras aulas eu falei que a gente precisa criar vínculos.
né? E nessa aula eu digo para vocês, a gente precisa ousar da nossa criatividade para conseguir ordenar, ou melhor, conseguir estruturar essa criança que a gente está querendo trabalhar, tá? Então, eu deixo aí para vocês essa dica, tá? Dos marcadores, né? E cada criança, sempre lembrando, cada criança ela é única, tá? Ela é única, ela tem características, ela tem personalidade, ela tem muita coisa, né? Muito. Então a gente pode fazer muito para ela também. Antes da gente continuar, então, a nossa aula, eu quero deixar alguns recadinhos importantes para você, tá? Todas as nossas aulas, elas ficam salvas aqui no nosso canal, tá? Então, sempre que você precisar reassistir alguma aula, ou porventura você perdeu alguma aula, não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo, descansado quanto a isso. Porque todas as nossas aulas, elas ficam salvas aqui no nosso canal. Inclusive, eu deixo de dica para você, tá? Você que está iniciando aí na área da educação, às vezes nós, quando estamos iniciando, nós temos muitas dúvidas e a maioria delas, eu digo para você que a faculdade ela não nos ensina, né? Tem muita coisa que a gente vai aprender na prática, tem muita coisa que é o dia a dia ali que vai te ensinar, né? Então, por isso que eu digo para você, tem coisas na nossa vida que a gente vai aprender na prática e tem coisas que a gente vai aprender aqui na Psicol. Então, assim, eu deixo de dica para você, tá? Tô com alguma dúvida sobre TDAH. Tô com alguma dúvida sobre autismo. Tô com alguma dúvida sobre dislexia. Gente, tem de tudo nesse canal. Tem de tudo que vocês possam imaginar. A gente já fez muitas aulas aqui e todas a gente deixa aqui disponíveis para vocês. Então, fica tudo aqui no nosso canal. Quando você quiser, quando você precisar assistir, reassistir, tá aqui, tá? Então, é só você entrar aqui, você procurar que você vai encontrar muitos tesouros aqui que a gente preparou para você, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Já deixa o teu like aqui na nossa aula, né? Ele é muito importante. Mais importante ainda é o teu comentário. Então, comenta, deixa aqui os comentários, porque eu gosto, amo ler os comentários de vocês. Então, deixem aqui os comentários de vocês que eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo, eu vou estar curtindo, ó. Só alegria, sucesso e felicidade, tá bom? E uma outra informação importante, tá? Que vocês sempre perguntam, eu vejo ali que vocês sempre deixam nos comentários, tá bom? Que é a questão de material, a questão de certificado. Gente, toda aula aqui tem material, tem certificado, tá? E aí você vai me perguntar, Jéssica, como eu faço para adquirir material? Como eu faço para adquirir o certificado? Clica nesse link que fica fixado aqui nos comentários, tá? Você clicando nesse link, você vai diretamente cair para o pessoal do suporte, tá? O pessoal do suporte é o pessoal que vai estar te auxiliando aí no certificado, tá? Então, se você tem alguma dúvida aí de material, se você tem alguma dúvida sobre certificado, se você quer adquirir o material certificado, clica que vai cair direto para lá, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também referente à aula, né, referente aos slides e tudo mais, vocês podem estar perguntando para o pessoal do suporte, tá? Eles vão estar te auxiliando, eles vão estar te ajudando, eles vão estar sanando todas as dúvidas que você possa ter referente a material e a certificado, tá? Então, aí faz um checklist, tá? Que é, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, seus colegas aí da área, né? Às vezes a gente gosta muito de trazer informação e toda informação boa ela tem que ser compartilhada, tá? Então não fique só para você. Compartilha essa aula aí com as tuas amigas, né? Que talvez sejam assuntos que às vezes a gente até sabe, mas a gente precisa retomar, tá? Então, tá com alguma dúvida aí ou sabe de alguma amiga que está com alguma dúvida? Manda, encaminha para ela lá ou chama ela para assistir a nossa aula aqui também, porque são todos muito bem-vindos aqui, tá? Curte, compartilha, comenta, deixa aí teu comentário, tá? Que eu amo ler os comentários de vocês. E material e certificado, o pessoal do suporte está aí esperando para receber a cada um de vocês, tá? E uma outra coisa importante, se você não segue a gente lá no Instagram da Psiconcursos, eu quero que você siga, tá? Por quê? Porque lá a gente vai postar vídeos, né? A gente vai postar material, às vezes eu dou dica de atividades, né? Porque como eu disse para vocês, eu trabalho com reforço escolar e alfabetização.
direto. Então, eu trago muitas atividades lá que você pode estar adquirindo, você pode estar pegando. É dicas de atividades que eu deixo lá, são vídeos prontos que eu deixo lá para vocês, tá? Então, eu deixo lá vídeos, eu deixo lá atividades, a gente faz enquetes nos nossos stories, a gente já fez sorteio por lá, né? A Josi, nossa ganhadora, sempre gosto de mencionar aqui, né? Então, tem tudo lá. Então, corre lá pro Instagram. Instagram é bom, né? Instagram da Psiconcurso. Se você não segue, segue a gente lá, que a gente sempre tá trazendo coisa boa para vocês, tá bom? Então, não deixa de seguir a gente. Bom, continuando, pessoal, então, a nossa aula, né? Depois de todos esses anúncios e avisos, vamos lá. Então, outra coisa aqui bem importante, tá? Como eu falei para vocês, das pastinhas, dos marca-textos e tudo mais. Então, aqui é um exemplo, né? Quando a criança recebe folhas de tarefas de casa na escola, se ela se mistura, né? Se ela não, ela se mistura com outros materiais. Pode ficar perdida até a última hora. Nessa situação, qualquer criança, mas especialmente as crianças autistas, reagem com irritabilidade e frustração de ter que fazer algo fora da rotina, né? Então, pensa só, né? Ela recebeu ali uma folhinha de tarefa para fazer em casa. Na hora, misturou no caderno, misturou com outros materiais, misturou com outras coisas e se perdeu aquela folha. E aí tá, tudo bem, né? Ela tem uma rotina proposta, aí por vezes ficou lá dentro da mochila essa atividade, não viu que tinha essa atividade para fazer, chegou ali perto da hora, é encontrada essa folhinha de atividade. A criança ela vai se desestabilizar. Porque não é algo que ela estava esperando, não é algo que estava na rotina dela, não é algo que ela sabia que iria fazer, né? Não é algo que ela já estava esperando que iria fazer. Não, é algo fora do que ela estava esperando. É algo fora do que já estava planejado. Ela tem a rotina pronta na cabeça, porém encontrou uma atividade ali que ela precisava fazer, encontrou em cima da hora, vai ter que fazer naquele momento, mas não é algo que estava ali para ela fazer. Então, se desestabilizou. Vai acontecer? Vai. Por quê? Porque a criança já tem uma rotina pronta. Ela já tem uma rotina ali proposta para ela. Então, entrou algo que estava fora, a chance disso acontecer é bem grande. Vai se irritar, vai se desestabilizar, vai ficar frustrada porque não estava esperando. Por isso é importante ter essa organização. Porque é algo que poderia ser evitado, né? Se aquela folha tivesse sido encontrada antes, se aquela folha já tivesse ali na listinha de tarefas, na pastinha de tarefas, né? Então, é muito importante. Por isso que também é importante a comunicação com os pais, né? Ou para avisar que está mandando, né? Como eu costumo... É que para mim, a realidade aqui talvez seja bem diferente da sua, né? Então, tudo é muito adaptado. Então, tudo que eu falar aqui não é assim que deve ser feito, né? É uma dica que eu dou para que você possa adaptar, estruturar, né? Que é a palavra que a gente está usando hoje aqui. Estruturar para a sua realidade. Mas, por exemplo, né? Quando eu mando uma atividade, eu já aviso os pais, ó, tô mandando uma atividade, tô mandando um tema. Ou então, né? Para já ter a pastinha separada ali, né? Ah, quando chegar em casa, os pais olharem a pastinha. Às vezes a gente tem que dar esse tipo de toque para os pais, né? Porque tem pais que só arrumam a criança, larga na escola e pronto, né? Quando chega, pega, janta, vai dormir, enfim. Cada família tem uma rotina, né? Então, por isso é muito importante, às vezes, a gente ter esse vínculo com a família para alertar coisas que para nós parecem ser simples, mas que às vezes para eles não é. Então, aí está a grande importância da maioria das vezes a gente tem que trabalhar essas questões. Tá? Então, é um exemplo que eu trago para você aqui de que uma mudança na rotina pode desestruturar essa criança. Bom, incluir a criança com autismo aumenta a sua autonomia. Então, é uma frase que eu trouxe aqui, né, para a gente pensar. Então, quando a gente faz uma atividade que a gente está incluindo aquela criança ali, ela vai se sentir mais autônoma. Por mais que, por vezes, é difícil, né? Eles criarem vínculos afetivos com os colegas. Às vezes é difícil a comunicação, né? Crianças que são autistas não verbais, então não se fala nisso, né? Então, é muito complicado? É. Mas quando a gente inclui aquela criança numa tarefa, quando a gente começa a trabalhar com ela, quando a gente começa a trazer pequenas responsabilidades para ela, a gente está gerando uma autonomia nela. Então, por exemplo, essa questão da organização, de ter a pastinha, quando recebe a atividade, colocar ali dentro da pasta,
é uma autonomia. É uma autonomia que essa criança precisa ter com as próprias atividades. Então, essa criança está criando um vínculo, né, com uma determinada atividade. Então, aquela criança, ela está vindo, né? A gente está conseguindo trabalhar, a gente está vindo aqui, a gente está gerando bons retornos, né? E uma coisa que eu já falei em outra aula, que daí não tá nessa série de aulas que eu estou fazendo para vocês, que é sobre o método ABA, né? Que é o quê? O método ABA nada mais é do que trabalhar essa questão de comportamentos, né? Então, quando a criança tem um comportamento positivo e a gente reforça esse comportamento positivo, a chance dela vir a repetir é maior. Por mais que a gente tenha que repetir essa atividade umas 10 vezes para que na 11ª ela faça, vale muito a pena. Porque a gente trabalhou, a gente se esforçou e ela trouxe o retorno positivo, que é ela fazer sozinha, né? Como eu costumo dizer, o maior exemplo é o sentar na cadeira. Mas não só o sentar na cadeira, é o pegar o lápis. Não é só o pegar o lápis, é conseguir traçar uma linha, recortar, né? Trabalhar a coordenação motora, pegar o palitinho. Então, você está trabalhando aquilo com a criança, repetindo aquilo ali sempre, vai chegar um momento que ela vai ter autonomia de fazer sozinha. Isso vale para a organização dessa criança, né? Essa criança, ela não é zero organizada. Quanto mais você trabalhar a organização, ir trabalhando, ela vai começar a reproduzir isso sozinha. Esse é o objetivo, é que ela tenha esse comportamento para que ela possa vir, né, a repetir esses comportamentos positivos sozinha. Então, você está trabalhando, você está trazendo, você está vindo com as atividades, você está trabalhando a organização, você está trabalhando com a família, vai chegar um ponto que vai facilitar tanto o seu trabalho. Por quê? Porque ela vai começar a replicar sozinha. Ela já sabe que quando ela receber uma atividade, ela tem que colocar na pasta de atividades. Ela sabe que aquela atividade é para fazer em casa, né? Eu tenho um exemplo clássico, né? Eu tenho um primo autista e ele estava fazendo, então, algumas sessões com a psicopedagoga. E ele tem muito toque, né? As coisas têm que ser no seu devido lugar. E por que eu estou trazendo esse exemplo aqui para você? Como a quebra de rotina, ela gera um desconforto. Um certo dia, a psicopedagoga dele quis fazer um exemplo, não, mas ela quis fazer um teste de uma atividade, ela escolheu um joguinho, que ele gosta muito de jogar com ela, para ele trazer esse joguinho para casa, para ele praticar em casa, né, para trabalhar a questão da autonomia dele, ter o cuidado com esse joguinho para levar para ela depois, né, mas para ele trabalhar em casa, porque ele estava trabalhando a mente, ele estava precisando aqui ter um raciocínio lógico maior, então ele estava trabalhando, né, o processamento dele. Porém, ele ficou extremamente irritado, ele não quis nem pegar no joguinho, ele ficou irritado, ele ficou muito, muito brabo, eu tive que pegar esse joguinho e trazer para cá, para minha casa, e dizer que eu ia levar para ela, porque ele se desestabilizou. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma quebra de rotina. Ele tinha aquele jogo que ele jogava lá com ela, ele gostava muito de jogar lá com ela, mas como eu digo, lá com ela, né? No momento que aquele jogo saiu do lugar que deveria estar, ele já se desestabilizou. Por quê? Porque ele sabia que aquele jogo era de lá. Ele sabia que quando ele fosse lá, ele iria jogar. Mas lá, naquele ambiente que ele estava indo. Não no ambiente da casa dele. Por isso, ele já se desestruturou. Então, por isso a importância da gente trabalhar essa organização, da gente trabalhar esse contato com a família. São várias questõezinhas que a gente está trabalhando, mas como eu disse, não é nada para benefício meu, teu, nem da família. É para o benefício dessa criança, né? Para facilitar. Inclusive, vai facilitar em muitas áreas. Vai facilitar na escola, vai facilitar em casa. Então, são coisas que a gente está trabalhando que vai facilitando a vida dessa criança, tá? Então, extremamente importante, tá? A gente trabalhar a organização, a gente trabalhar a autonomia, né? De extrema importância. Seguindo adiante aqui. É importante frisar que todos têm responsabilidades em casa, ainda que algumas tarefas sejam mais agradáveis que outras. É importante para o desenvolvimento de qualquer criança que ela entenda que viver em família ou viver em grupo significa dividir as obrigações, né? Então, por mais que a criança tenha uma tarefa em casa, tá? Organizar a mochila. Vamos jogar um exemplo aqui, né? Organizar a mochila, organizar os materiais, ter essa organização.
Então, por mais que não vá ser uma atividade que aquela criança ela vai gostar de fazer, ela precisa entender que às vezes é necessário, né? Então, não é porque ele é autista, mas dá para a gente conseguir adaptar algumas coisas, né? Então, claro, não é obrigar a criança a fazer, mas aos poucos ir adaptando para que ela possa entender que dentro de casa cada um tem as suas tarefas, cada um tem as suas obrigações, assim como ela tem tarefas para fazer. A mamãe também tem tarefas, assim como ela tem tarefas em casa, ela vai ter tarefas na escola, né? E assim como ela tem tarefas na escola, os outros coleguinhas também têm, a prof também tem. Então, é essas questões que a gente precisa aqui cuidar para trabalhar com essa criança, certo? Hiperfoco e autismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre hiperfoco, tá? A criança com transtorno do espectro autista, muitas vezes, tem dificuldade de manter o foco na mesma tarefa, ou acabam hiperfocando em uma pequena parte dela. Longas atividades levam à distração e à frustração, tá? Então, por isso que eu digo, a atividade ela tem que ser sempre muito adaptada e adaptável, né? Então, às vezes, atividades muito, muito longas, a criança não vai conseguir manter o foco em fazer e terminar ela, né? Outra coisa bem importante, às vezes ela não vai nem se interessar, como eu disse para vocês, né? Que para eles é um pouco mais complicado. Então, tem momentos, vai ter vezes que eles não vão conseguir focar na atividade porque não é de interesse deles, né? Por quê? Porque é uma atividade longa, é uma atividade chata. Por isso a importância da gente conhecer essa criança e trazer esse hiperfoco que ela tem para a atividade dela, né? Então, se é uma criança que tem atividade não, né? Hiperfoco, como os meus aqui, em dinossauro, bom, eu vou trazer atividades para gerar autonomia nessa criança, mas eu vou trazer com um tema de dinossauros, por exemplo, né? Por quê? Porque é algo de interesse dele, né, ou dela, que ela vai gostar bastante, ela vai se interessar em fazer, porque ela tá vendo coisas ali que ela gosta muito naquela atividade. Ela tá vendo coisas ali que de muito interessa a ela, né? Então isso é muito importante a gente entender e a gente compreender, tá? Que vai ter atividades que a criança vai se interessar mais do que outras, porque tem atividades que tem ali coisas que ela vai gostar de fazer, né? Então, por isso que quando eu falo para você, conheça a sua criança, conheça o hiperfoco dessa criança, tá? Para que essa criança possa se desenvolver, você possa conseguir trabalhar com ela, você consiga criar um vínculo com ela, você tem que trazer os hiperfocos dela, porque você vai ver que instantaneamente ela vai se interessar, né? Então, por isso é importante os vínculos que eu sempre menciono aqui, porque é algo que vai estar contribuindo e vai estar indo ao teu favor, né? Não adianta você querer pegar uma atividade e você querer fazer, obrigar aquela criança a fazer, né? Primeiro que obrigar não, mas você querer que aquela criança produza aquela determinada atividade, mas não tem nada ali que interessa a ela. Então ela não vai fazer, não vai interessar, não vai chamar a atenção. Não é algo que ela vai se interessar em fazer, muito pelo contrário, ela vai achar chata, ela vai achar cansativa, ela não vai querer, né? Por quê? Porque não tem nada que interesse ela ali. Então, no momento que você conhece essa criança, você tem um vínculo, você sabe o que ela gosta e você prepara atividades, o que vai gerar nela? Poxa, a prof pensou em mim. Talvez ela não vá falar essas palavras, talvez ela não vá falar com todas as letras. Como que ela vai te demonstrar que ela viu que você pensou nela? Quando ela começar a produzir. Então vai ser a maneira dela, vai ser a comunicação de vocês que vai gerar isso. Então a comunicação de vocês vai fazer com que ela perceba que, olha, a prof pensou em mim. Ela pegou uma atividade que ali tem coisas que eu gosto muito, né? Então eu vou fazer. E aí ela vai começar a produzir e as coisas vão funcionar melhor, né? Vai começar a fluir melhor. Então, no momento que você fizer isso, você tiver esse vínculo, você conhecer essa criança e você trabalhar com ela da melhor forma possível, tudo vai fluir melhor. Tudo vai acontecer de uma melhor forma, né? Então é o que eu digo, não adianta, a gente tem que conhecer, a gente tem que criar vínculos, a gente tem que criar vínculos para poder produzir, né? Não adianta a gente querer produzir se não tiver vínculos. Então, muito, muito importante, tá, pessoal? Eu espero, né, que vocês estejam entendendo, tá? Que vocês consigam aí me acompanhar, né? E eu consiga ser produtiva aqui para vocês, tá? Então vamos dar seguimento que as nossas horas elas vão.
O senso de responsabilidade é desenvolvido quando a criança tem a visão do efeito que suas tarefas fazem. Então, quando ela consegue enxergar de forma rápida a diferença que a organização faz, ela se sente mais motivada a praticar esse hábito. Então, foi o que eu falei para você sobre reforços positivos. No momento que a criança, você está ensinando organização, você está ensinando essa criança a se organizar, você está ajudando essa criança a se entender, você está gerando nela autonomia. Tá? Você está trabalhando a autonomia com ela. Então, você está motivando. No momento que ela faz algo, tá? Por si só, sozinha, que é algo que você vem trabalhando com ela, é algo que você vem trabalhando para que ela consiga realizar sozinha e ela faz sozinha, elogie ela. Eu sempre costumo dizer aqui, elogios nunca são demais. Não existe uma fonte inesgotável que você vai elogiar e uma hora ela vai se acabar. Muito pelo contrário. Quanto mais você elogiar, mais essa criança vai produzir, mais vai surtir efeito nela e ela vai te trazer mais resultados. Por quê? Porque ela está sendo estimulada, ela está sendo estimulada a estudar, ela está sendo estimulada a produzir e toda vez que ela faz, ela percebe que gera algo positivo, porque você traz para ela um muito bem, um parabéns, né? Você traz palavras positivas e as palavras é muito clichê, né? A gente falar isso. Mas as palavras, elas têm poder, né? Então, vamos usar elas da maneira positiva. Então, se a gente estimula essa criança e a gente elogia ela por cada conquista pequena que ela tem, ela vai a cada vez mais produzir, né, conquistas maiores. Então, ela sentou na cadeira sozinha, ninguém colocou ela lá. Ela chegou e sentou. Parabéns, é isso aí. Ela percebeu que surtiu um efeito positivo. A professora elogiou ela. Aí chegou um outro momento, ela chegou, entrou na sala e sentou de novo. O professor elogiou de novo. Ela vai começar a entender e a compreender que aquilo ali que ela fez foi positivo, então ela vai repetir. E toda vez que ela repete, é um ponto que você ganha, porque é algo que você trabalhou com ela. É algo que você surtiu efeito nela, é algo que você fez ela ser estimulada a fazer. Então, ponto. É um ponto que a gente ganha. Né? E a gente precisa fazer um acúmulo de pontos. Né? Então, aí que está a importância da gente trabalhar esse reforço positivo a motivar essa criança. Né? Acho que um dos nossos maiores problemas, às vezes, são crianças desmotivadas. Né? E por que nós não podemos motivar? Por que nós não podemos elogiar? Né? Outra coisa que eu digo para você, toda vez que você for trabalhar, toda vez que você que trabalha com criança, antes de sair, pegue o seu regadorzinho do amor, né? Coloque dentro dele muitas gotinhas de amor e durante o dia você vai espalhando essas gotinhas de amor, né? A gente, enquanto educador, quanto professor, a gente tem que marcar positivamente a vida dos nossos alunos. Então, muito mais do que só estimular eles a fazerem atividades, a trazerem reforço positivo, a melhorar, muito mais do que isso, é a gente marcar a vida deles positivamente. Né? Então, eles podem não ser muitas vezes estimulados em casa, o que é um grande erro, né? Porque é muito importante quando os pais nos ajudam. Mas tem vezes que a criança ela não é estimulada em casa, às vezes ela é colocada em frente de telas, às vezes ela não recebe a atenção necessária, isso é muito triste de se dizer, mas realmente é real. Né? Então, às vezes, essa criança ela não vai ser estimulada em casa. Então, seja você a primeira pessoa que vai estimular ela, porque ela pode não ser estimulada em casa. Mas quando ela chegar, ela vai lembrar que a professora, ela acredita em mim, a professora me elogia, a professora vê que eu estou fazendo algo positivo, né? Ela vai perceber. Então, marque a vida dessa criança positivamente. Então, não canse de elogiar. É muito importante elogiar cada conquista, cada prática que ela fizer sozinha. Por mais que, tá? O sentado, o pegar do lápis, né? Você tem que fazer ela pegar o lápis. Beleza, toda vez que você pegar a mãozinha dela, por exemplo, e fazer ela pegar o lápis, muito bem. Ela pegou sozinha o lápis? Não, ela não pegou. Você ajudou ela a pegar. Mas ela vai começar a perceber que aquilo ali que ela precisa fazer. Então, mesmo que você ajude, já elogia, né? Já começa por aí, tá? E toda vez que ela fazer sozinha, então nem se fala, né? Então, é muito, muito importante. Bom, hábitos escolares para pessoas com TEA. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns hábitos, tá? Escolares. Então, algumas coisas aqui que é importante a gente fazer. E eu vou passar, talvez eu não vou conseguir adentrar cada um desses tópicos por conta do nosso tempo, tá? Mas eu quero ler todos eles aqui para vocês e dar uma breve explicação sobre cada um.
tá? Então, já vamos aqui pro primeiro. Opa, acho que eu troquei os slides aqui, só um momento. Vamos ver. Não, tá certo. Eu que tô bem viajandinho aqui. Vamos lá. Eu quero ler com vocês brevemente esses dois para a gente chegar lá nas dicas, tá? A mesma estrutura pode ser aplicada em ambiente escolar. Quando o educador coloca como parte da didática, isso faz com que todas as crianças consigam entender a importância e o impacto de pequenas mudanças de hábitos no dia a dia. Então, isso eu já mencionei aqui para vocês. As crianças se sentem prontas para ajudar nas tarefas, mas se as tarefas parecerem desafiadoras ou cansativas, é possível que ela perca o interesse rápido, principalmente porque a criança ainda está em desenvolvimento, a maturidade necessária para abstrair pequenos pensamentos. Por isso que é importante a gente trabalhar aos poucos algumas questões com as crianças, né? O famoso trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite, né? Então, por mais que às vezes vai ter algo ali que chame a atenção dela, quando você coloca algo do hiperfoco dela, e às vezes mesmo assim parece que é um pouco cansativo para ela, é porque é algo que ela não está acostumada, então é algo que você precisa ir trabalhando sempre com ela, tá? Então, importante. Dicas de tarefas. Número 1. Deixe à vista que as obrigações são necessárias e quais tarefas as crianças devem fazer. Então, é um mural que eu falei para vocês, bem visual, bem bonito, tá? Então, o que eu deixei aqui? Um exemplo. Por exemplo, colocar uma lousa na sua casa, conversando sobre os horários, fichas coloridas que ajudem na organização do material escolar, adesivos, imagens, lista de instruções com objetivos claros. A comunicação de forma direta são muito mais efetivas ao dialogar com a criança. Então, o que eu falei para vocês, que falar de forma direta, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo e já deixar pronto, né? Aqui eu coloquei como ali no início, né? Ah, na sua casa, mas tudo é para também na escola. Então, não necessariamente vai ser somente para trabalhar em casa, organização. Não, trabalhar na escola também, tá? Por que eu quis trazer esses dois tipos de exemplos? Porque eu sei que tem pais de autistas que assistem às nossas aulas, então já deixo como dica para eles também. Mas claro que isso aqui facilmente deixar trabalhado em sala de aula, a rotina, o que vai fazer aquele dia. Ter tudo anotado ali para a criança já entender que ela vai entrar na sala, é isso que ela vai fazer naquele determinado dia. Número 2, escolha. Gente, olha, vou contar uma coisa para vocês, sabe? Eu não sei o que acontece com esse aparelho que tá na minha boca. Porque eu penso na palavra e eu falo outra coisa nada a ver. Escolha. Escolha não, né? Escolha. Escolha tarefas que não causem estresse ou hiperestimulem as crianças, tá? O que eu trouxe aqui para nós? Quando há luz ou barulhos muito fortes, várias crianças autistas respondem com irritabilidade, frustração e momentos em que se sentem paralisadas pelos estímulos. Se ela se sente à vontade no espaço, ela sente mais a necessidade de cuidar desse espaço, né? Então, quando a criança ela se sente confortável naquele espaço que ela está inserida, né? Ou seja, na sala de aula, ou seja em casa, ela vai optar por ter um cuidado maior com aquele ambiente que ela está inserida, né? Então, como eu disse para vocês, tem crianças que se incomodam muito com barulho, são muito sensíveis, né? A luz, se é um lugar que está com muito estímulo, muita informação e ela vai se desestabilizar, ela não vai conseguir compreender e entender a necessidade de cuidar daquele ambiente. Ela só vai conseguir fazer isso no momento que ela compreender, no momento que ela entender que aquele ambiente ele é um ambiente positivo para ela, ele é um ambiente que foi preparado para estimular ela, né? Então, às vezes a gente fala muito, né, de estimular, mas não, quando eu falo de estimular, não é estimular com muitos estímulos, é estímulos propícios para aquela criança, mas não precisa ser todos jogados em cima dela ao mesmo tempo, né? Pode ser uma atividade diferente aqui, né? Uma atividade diferente ali, né? Ou deixar de fato algumas atividades preparadas naquele ambiente que ela tá para que ela possa fazer, mas não com muito estímulo, muito barulho, mais tranquilo, mais calmo, para ela se sentir mais à vontade, para ela se sentir mais confortável naquele ambiente que ela está inserida. Ela precisa se sentir parte daquele ambiente e não alguém
que vai só agregar aquele ambiente. Não, ela faz parte, foi projetado pensando nela aquele ambiente para que ela possa ser estimulada positivamente e gerar comportamentos positivos. Mas para gerar esses comportamentos positivos, precisa de estímulos, né? Então, muito importante. E para finalizar o número 3 aqui, priorize a organização, mas não leve a sério demais. Se a criança acaba estressada ou sobrecarregada pela necessidade de manter a organização, é porque algo não está certo. Se faz necessário diminuir as demandas ou reagendar cada obrigação de acordo com a resposta da criança. Então, uma coisa que eu já disse para vocês aqui: cada criança ela tem o seu tempo. Cada criança é uma criança, cada autista é um autista, né? Então, cada criança ela vai ter necessidades que ela vai precisar fazer, tá? Mas não é sobrecarregando ela que a gente vai conseguir. Não. Aos poucos, uma atividade de cada vez, uma coisa de cada vez. Não adianta sobrecarregar e achar que ela vai fazer tudo que tá ali, porque ela não vai fazer. Então, é extremamente importante entender o tempo da criança. Cada criança é um reloginho, cada criança vai ter um tempo, certo? Bom, gente, então, né? Essa foi a nossa aula de hoje, né? Num cenário um pouquinho diferente, de um jeito um pouquinho diferente, tá? Mas uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, eu vou deixar nesse slide número 1 com o tema da nossa aula aqui, deixar aqui eu no cantinho. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, eu espero que, de fato, tudo que eu tenha dito aqui para você possa ter agregado, possa ter ajudado você nas suas atividades, né? Ter ajudado você aí no seu dia a dia, tá? Eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva para vocês e eu só vou saber disso se vocês colocarem aqui nos comentários. Então, mais uma vez eu peço, coloquem aqui nos comentários, curtam esse vídeo, tá? Para a gente entender, para mim conseguir entender que vocês estão gostando das aulas, para que eu busque mais conteúdo e traga aqui para vocês. Claro que essa não é a nossa última aula, ainda tem muitas outras, tá? Mas para que você entenda o quanto é importante o teu like, o teu comentário, porque a gente entende que você está gostando, que está sendo do seu interesse, tá? Que está te ajudando, então é muito importante. Então deixa teu like, deixa teu comentário aí, comenta bastante, compartilha, se inscreva se você não for inscrito, certo, gente? Realmente espero que tenha sido produtivo para vocês. Um super beijo e eu espero todos aqui na próxima aula, tá bom? Então estudem bastante e eu vejo vocês aqui na próxima.